Dando sequência aqui então, vamos falar um pouquinho de uma hipótese específica ali dos legitimados, né? Além dos credores, do cônjuge, dos cotistas e acionistas, nós temos o próprio devedor. Isso é chamada autofalência, tá certo? Primeira coisa aqui se apontar muito clara. A lei, ela determina, é um dever do devedor, tá? Que ao verificar a inviabilidade da continuidade da atividade empresarial, né, por crise econômico-financeira, e se ver impossibilitado de atender aos requisitos aí para uma recuperação judicial ou extrajudicial, esse devedor tem o dever, ele deve pedir a sua falência, beleza, pessoal? Então é um dever porque a lei é muito clara em relação a isso, lá no artigo 105 da Lei 11.101. Agora, isso não é o que acontece na prática. O devedor lá sabe que está devendo pra caramba, sabe que está atrasado no pagamento, sabe que não consegue se recuperar, está numa crise assim muito grande, não pode pedir a recuperação judicial. Professor, por que ele não pode pedir? Talvez porque ele já tenha, vamos dar um exemplo, e se ele já tiver tido a recuperação judicial e não venceu aquele prazo para pedir outra, não é verdade? Então, ele não pode pedir a recuperação judicial, ou seja, para ele, a única saída ali é quebrar. Ou, num milagre aí, numa coisa totalmente improvável, conseguir se recuperar sem conseguir se recuperar sem utilizar dos meios da recuperação judicial e extrajudicial, que parcela os débitos, todo um plano de recuperação. Mas então, por isso que não é muito comum na prática o devedor pedir a autofalência. É muito mais comum um credor pedir a falência de outro, do devedor, do que se realizar a autofalência. Mas é um dever, porque a lei determina assim, e seria o mundo ideal. Porque se o empresário não está conseguindo lidar com a sua empresa, se não está conseguindo ter, não está um negócio saudável economicamente, não está cumprindo com suas obrigações, por que não? Né? Porque ele não vai pedir autofalência de forma a preservar aí, os seus credores, né? Os prejuízos aos seus credores, fornecedores, funcionários. Então, por isso que a lei traz esse dever. Mas na prática não é bem assim. Na verdade, na prática, muitos, de forma até antiética, né? Vai lá, fecha a empresa da noite para o dia, some, foge e não paga ninguém. Ou se não, começa a dilapidar o patrimônio, vender todos os seus ativos, maquinários, sede, e com o dinheiro no bolso, paga alguns credores mais específicos e o restante ele fecha e dá calote. Então esse é um problema sério no Brasil. Mas por que, professor, que eu vou pedir a autofalência? Por que eu tenho que falir? Não posso fechar as portas e sair correndo aqui da minha cidade? Não, a autofalência, inclusive, né, o pedido de falência do devedor, ele traz alguns benefícios. Por exemplo, lá no artigo 158 da Lei 11.101, tem a extinção, né, das obrigações do falido. E uma das hipóteses de extinguir a obrigação do falido é quando ele conseguir pagar 50% dos créditos quirografários. Ou seja, se ele conseguir, uma das hipóteses, tá, pessoal, vamos falar mais à frente disso aí, mas uma das hipóteses, por exemplo, de extinção das obrigações do falido é quando ele paga 50% dos créditos dos credores quirografários. E os demais 50% dos quirografários, há uma espécie de perdão legal, tá bom? Inclusive, as multas e créditos subordinados, ele vai ter um perdão legal. Então vamos lá. Vamos pensar que eu vou e peço a minha autofalência. Tá certo? Vende todo o ativo e aí deu para pagar a nossa ordem, o nosso concurso de credores e conseguiu pagar ainda 50% dos credores quirografários. Pronto, morreu, extinguiu ali os efeitos, né, as obrigações do falido. Entendeu, gente? É lógico que o ideal seria pagar todos os credores, que é uma outra hipótese aí de extinção das obrigações do falido. Mas
há a possibilidade na lei, né, desse perdão legal. Se eu conseguir, com a venda do ativo, para a realização do ativo, pagar os credores, o nosso concurso de credores, trabalhistas, né, tributos, privilegiados. Quando chegar nos quirografários, eu conseguir pagar 50% dos créditos dos credores quirografários, eu vou extinguir aí a minha obrigação como falido, e os outros 50% dos quirografários vai ficar aí realmente com um perdão legal, e isso é um benefício dado pelo próprio ordenamento jurídico ao empresário, haja vista o quê? O risco inerente de toda a atividade econômica associado ao fato de que, em boa medida, os principais credores foram satisfeitos, ainda que os quirografários parcialmente. Tranquilo? E ainda há um outro detalhe nessa questão dos 50%, que é um benefício aí para quem requer a autofalência, é que esses 50% dos quirografários, vamos supor que eu vendi meu ativo e consegui pagar 30%, além do concurso de credores, na ordem do concurso, né? Eu consegui pagar ainda 30% dos meus credores quirografários com a venda do ativo. Faltou 20% para conseguir extinguir a minha obrigação. O que eu posso fazer? Eu posso integralizar, ou seja, colocar ali na empresa o restante que falta para quitar aquilo ali e extinguir a minha obrigação como falido. Beleza? E professor, quem que pode aí pedir essa autofalência? Quem pode requerer, quem deve requerer a autofalência? É lógico que, se tratando de empresário individual, nós teremos que é o próprio empresário que vai solicitar, porque ele é um empresário que exerce a empresa de forma individual. É somente ele, não é verdade? Agora, e se for uma sociedade empresária? Como será que nós teríamos que fazer? Quando se tratar de sociedade empresária, será necessária uma deliberação dos sócios a fim de verificar a vontade majoritária do capital social. Então vai haver um quórum que é previsto na lei ou no contrato estatuto social que vai para poder realizar esse requerimento de autofalência, tá bom? Quando se tratar de sociedade empresária. Quer um exemplo? Quando eu falo de sociedade limitada, né? O quórum é de 3/4 do capital social para a tomada de tal decisão de requerer a falência e a autofalência perante o juízo da falência. Beleza? E a Eireli? A Eireli, nós entendemos, né, seguindo aí a doutrina mais avançada, que ela está submetida também à Lei 11.101. E por isso, né, por ser composta apenas de uma pessoa, porque é uma empresa individual de responsabilidade limitada, também poderia requerer essa autofalência, sem precisar, logicamente, de votação, de deliberação, porque a empresa é exercida por uma única pessoa, por um único sócio. Tranquilo? Beleza? Muito fácil, né? Aproveitando a nossa aula agora aqui, vamos falar um pouquinho do trabalho. Muitas dúvidas de vocês surgindo pelo WhatsApp, por e-mail. Gente, o prazo é 19 de abril, tá? Final de semana agora. Um detalhe muito importante. Nós vimos vários institutos, durante essas aulas. Tanto as aulas presenciais, antes da parada, quanto as aulas videoaulas. O que eu quero que vocês façam, a pesquisa que estavam sendo feitas pelo grupo de vocês, pode continuar. E ao final, cada membro do grupo vai fazer uma dissertação apontando, né, correlacionando o que conseguiu pesquisar de um caso prático, um caso real, com o que foi visto em sala de aula. Por exemplo, professor, eu consegui ver que a empresa X ela entrou em recuperação judicial, só que passou os 2 anos, né, ela, depois dos 2 anos, tinha crédito ainda, ela não conseguiu cumprir o plano durante esses 2 anos, o prazo de supervisão judicial, e aí pediram a falência dela, convolou em falência o processo. É um ponto que estudamos na sala de aula. Professor, eu vi que uma outra empresa, a empresa Y, ela começou a fazer a recuperação judicial em abril de 2014, 2015, e demorou mais de 4 meses para conseguir aprovar o plano de recuperação na Assembleia de Credores.
Outra empresa eu vi ali, professor, que ela deu entrada no pedido de recuperação judicial. Por quê? Porque ela teve uma crise muito forte financeira em razão disso, daquilo, do mercado externo, em relação ao dólar. Quer dizer, são vários aspectos que vocês podem abordar, tá, dentro da pesquisa realizada e que foi estudada em sala de aula. Então vamos pegar aquela pesquisa e vamos ver, ó, o que vimos em sala de aula. Ó, que legal, vimos isso. E eu consegui ver na minha pesquisa isso. Então eu vou colocar na minha dissertação essa correlação. Ó, verificando o caso da empresa tal, né, verifiquei que isso, e de acordo com o Instituto XXY, quer dizer, é isso, é de correlacionar, é pegar o caso prático, a pesquisa realizada e verificar o que foi visto em sala e discorrer sobre, tá certo? Essa que é a ideia do trabalho, beleza? Então, dia 19/4, não se esqueça, não vou aceitar trabalho depois do dia e vamos cumprir aí e fazer um trabalho muito bom. Não é preciso abordar vários aspectos, vários institutos, tranquilo? O que me importa é que abordem, pode abordar 10 institutos? Pode. O que eu quero que abordem, pelo menos um instituto, visto na pesquisa e estudado em sala de aula, de forma fundamentada, de forma complexa, né? Não é só colocar lá, eu vi que a empresa fez isso e aconteceu aquilo. Não, tem que discorrer sobre, mostrar que conseguiu verificar, né, a parte prática da matéria, tá bom? Naquela pesquisa. Beleza? Obrigadão, gente. Até a próxima aula. Uma ótima semana para vocês. Até mais.